Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos falar hoje sobre o sacramento do matrimônio, que para os nossos irmãos leigos é o sacramento da missão em que eles mais recebem, né? A gente sabe que nem todos se casam, mas a maioria dos nossos leigos contraiu o sacramento do matrimônio. Então ele faz parte do terceiro grupo e último grupo dos sacramentos, mas não porque é por último que é menos importante, que são chamados sacramentos da missão, que é o matrimônio e a ordem. Então, como uma breve definição sobre o matrimônio, não é o nosso foco aqui definir ou tratar os elementos ou a própria teologia, digamos assim, deste sacramento, a significação, mas o nosso grande foco é a liturgia deste sacramento. Mas para compreendermos uma definição e uma breve compreensão da profundidade do sacramento, é importante. O matrimônio, então, é constituído pela aliança conjugal, isto é, pelo consentimento irrevogável de ambos os cônjuges, que livremente se entregam e se recebem. Essa singular união do homem e da mulher, assim como o bem dos filhos, exigem e requerem a plena fidelidade dos esposos e a unidade indissolúvel do vínculo matrimonial, que está parafraseando o Concílio Vaticano II na Constituição Pastoral Gaudium et Spes. E também, uma coisa assim que ressalta aqui, se entregam e se recebem. Então, o sacramento em que um ministro ordenado não é o celebrante é o sacramento do matrimônio, né? É claro que no batismo, se for de urgência, qualquer um também pode batizar, mas os ministros ordinários de uma celebração litúrgica ordinária é o diácono, o padre ou o bispo, ou seja, ministros ordenados. Só num perigo de morte que outras pessoas podem batizar. Também podem ser delegados outros, mas como extraordinários. Agora, no matrimônio, não. Os ministros ordinários sempre, e ordinários sempre, né, são os noivos. Eles são os ministros. Eles são os celebrantes, né? O que faz o padre, o diácono, o bispo é chamado testemunha qualificada, que vai então como que validar esta união, sim, diante da igreja, não é? Mas quem celebra são os noivos. Dessa definição aqui, nós tiramos então alguns elementos importantes e que serão simplesmente mencionados. É uma aliança o matrimônio, né? O próprio Código de Direito Canônico diz a aliança matrimonial. Uma aliança natural, porque nós temos lá no Gênesis, Deus que fala para o homem e a mulher: o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Então, aliança natural, que depois, em Jesus Cristo, foi elevada à dignidade de sacramento. Requer para o matrimônio liberdade, né? Por isso essa é uma das perguntas do rito: é de livre e espontânea vontade que o fazeis? Não, porque se não for de liberdade, a pessoa dizer sim e não está livre, o matrimônio é nulo, né? Unidade, né? Um para o outro. Faz uma só carne. Isso que diz a Sagrada Escritura, isso é repetido então no rito. Os filhos, então, como que a coroação, não é,
deste matrimônio são os filhos, né? Esta coroa, essa grande bênção. Também isso invalida o matrimônio. Se alguém quer casar e não quer ter filhos, porque isso faz parte essencial do matrimônio, então o casamento é inválido. Porque é para isso, para a felicidade, para e depois a procriação, né? Então, procriação e educação dos filhos. Elemento essencial. Os filhos no matrimônio. E hoje, infelizmente, nós não vemos essa realidade, né? Porque se pensa simplesmente primeiramente na sua realização pessoal, depois, né? Se a gente tiver casa, carro, bom salário, tiver condições de fazer viagens, aí a gente se preocupa com filhos, né? E não poderia ser assim. A fidelidade, que também hoje está muito complicado. O que a gente percebe, nós que somos sacerdotes, é que este elemento se perdeu por causa da sociedade do mundo. O mundo que nós vivemos, ele não prega a fidelidade, né? Não, se hoje eu quero outra realidade, outra coisa, então eu vou atrás, né? E realmente esta é uma questão assim que nos entristece bastante. A gente vê até muitos, e na maioria talvez, casais jovens que já estão traindo o esposo ou a esposa. Mas isso vem desde o tempo do namoro, desde a preparação para o matrimônio. Se você que namora não é fiel à sua namorada, você não será fiel no seu casamento. Não adianta. O casamento nos dá graças, o casamento nos concede realmente este dom, essa graça especial para podermos então levar a termo. Só que se eu não me abro a esta graça desde o tempo do namoro, isso não vai mudar. O sacramento, ele faz uma mudança espiritual. Mas se eu me acostumo, se eu me vicio em outras realidades, então a graça, infelizmente, não vai conseguir então penetrar essa dureza do coração que foi sendo endurecido ao longo dos anos. Depois, a indissolubilidade. Indissolubilidade quer dizer o que Deus uniu, o homem não separe. A não ser em união irregular, por isso que temos os tribunais de nulidade matrimonial, mas eles funcionam apenas se o matrimônio foi irregular. A maioria dos casos nós percebemos e vemos que não são passíveis de nulidade, não é? Então, é para sempre. E por que isso é difícil? Porque nós estamos no mundo do descartável. Uso uma coisinha aqui, já jogo fora ali. E talvez a gente quer fazer isto com as pessoas também. Isso já disse o Papa, teve um filósofo também que falou, li recentemente alguma coisa sobre ele, que falou dessa realidade, né? Essa realidade do descartável. Nós achamos e nos acostumamos com isso. Mas nas coisas de Deus, nas coisas que envolvem a graça de Deus, não tem descartável, né? Então o matrimônio é para sempre. E assim precisamos realmente compreender este sacramento. Depois nós falamos então sobre ofícios e ministérios na pastoral e na celebração do matrimônio. Requer o quê? Uma preparação, né? A preparação e a celebração do matrimônio, que se refere antes de mais aos próprios noivos e à sua família, compete em razão do munus pastoral e litúrgico ao bispo, ao pároco e seus vigários, e de certo modo a toda a comunidade eclesial, que vai dar o seu exemplo. Quem já é casado e faz parte da comunidade, da paróquia,
né, precisa com sua vida dar este exemplo, né, para os que estão desejando então contrair o sacramento do matrimônio. Os pastores de almas devem procurar que na sua comunidade se ofereça esta assistência, principalmente pela pregação, pela catequese adaptada às crianças, aos jovens e aos adultos. Então, se nós constantemente formos falando dessa realidade, da fidelidade do namoro, quando estão lá na primeira Eucaristia, quando estão lá na Crisma, insistir com este assunto lá nos grupos de jovens, nos encontros. Então, nós vamos construindo, não é, uma base naquela pessoa, para que ela não escute falar do matrimônio, das suas exigências, só no que ele chamado curso de noivos, né? O encontro de preparação para a vida matrimonial, que às vezes é só um certificado ali que as pessoas fazem porque é obrigatório, né? Mas elas já deveriam vir desde a sua catequese da primeira Eucaristia se dedicar a esta realidade. E os padres, os catequistas precisam estar muito atentos a isso. Depois, até mesmo pelo uso dos meios de comunicação social, a fim de que os fiéis sejam instruídos sobre a significação do matrimônio e dos deveres dos esposos e pais cristãos, né? Então, desde isso, os meios de comunicação é algo muito caro aos jovens, né? Fazer podcast, que hoje eles chamam, fazer pequenos vídeos, chamadas, dando essa orientação e falando sobre esta realidade do matrimônio. Pela preparação pessoal para o matrimônio, pela qual os noivos se dispõem a abraçar a santidade e os deveres do seu novo estado, que não é só aquele curso de final de semana, mas é uma vida no noivado, no namoro, voltada para essa preparação. Pela frutuosa celebração litúrgica do matrimônio, em que se manifesta que os cônjuges significam e participam no mistério de unidade, de amor fecundo entre Cristo e a Igreja, né? E os pastores de almas, nós sacerdotes, precisamos ajudar então estes noivos a preparar bem a cerimônia do matrimônio, não de decoração, de buffet, de música, é o que eles mais se preocupam, das coisas externas, mas na preparação interior, não é? Que vai manifestar então o exterior, que nós vamos dizer daqui a pouco. Preparar as leituras, ver com eles junto as leituras, o que essas leituras dizem, preparar bem as músicas, para não colocar músicas de filmes, de novelas, que não tem nada a ver com essa espiritualidade. Os noivos hoje são pessoas totalmente vazias, vazias do sentido espiritual. Eles vão se casar e não estão preenchidos pela presença de Deus. Por que quer casar na igreja então? Porque é status, porque é bonito, por causa das fotos, né? E não porque estão cheios de Deus. Então precisamos tentar preencher estes noivos com Deus, né? Depois, pelo apoio prestado aos esposos, a fim de que, conservando e promovendo fielmente a aliança conjugal, alcancem a experiência de uma vida familiar cada vez mais santa e mais plena, pelo encontro de casais, pelo encontro conjugal, pela pastoral familiar, né, que nós temos este fortalecimento, então. Agora, então, passamos realmente para a celebração do matrimônio. Sobre a preparação, né, igual eu já mencionei aqui, então precisa-se, a própria celebração deverá preparar-se cuidadosamente, tanto quanto possível, com os nubentes, né? Então, eles preparam a celebração, o rito do sacramento. Nós estamos falando aqui de decoração, de outras buffets, de festas, não. Convites e tal. Isso é totalmente secundário, que infelizmente hoje em dia se tornou primário. É a preparação daquilo que vai acontecer
no sacramento. Celebre-se o matrimônio habitualmente dentro da missa, que é um grande desejo da Igreja, que está aqui, é a preferência, mas infelizmente no Brasil isso se separou um pouco, né? Especialmente com os diáconos permanentes, né, os diáconos transitórios que seja, os padres têm essa concepção, não, deixa para o diácono fazer, tadinho, ele não faz quase nada. Essa não é a missão primeira do diácono. A missão primeira do diácono é a palavra e a caridade, né? O anúncio da palavra, isso primeiramente com a própria vida, e o serviço da caridade. E aí se inverteu, né? Como isso já está em segundo plano, então se coloca batismo e casamento só para os diáconos. E o padre, infelizmente, vai fazer batismo e casamento talvez só de pessoas ricas da comunidade, ou de pessoas mais influentes, muito próximas, ou de algum parente, amigo, né? Aí depois você tem, não, mas os casamentos são normalmente sábado à noite, e aí é difícil porque eu tenho missa, eu tenho que celebrar para o povo, etc, etc. Mas quando é para alguém rico, quando é para alguém muito próximo, então a gente faz o sacrifício e assiste o matrimônio. Então precisamos tentar dosar. Não digo que todos os sábados, então, as paróquias que têm casamento, o padre deva fazer isto, mas algumas vezes, pelo menos, né? É obrigação nossa, não é dos diáconos, é nossa, como pastores de almas. Com os próprios nubentes, hão de escolher-se oportunamente as leituras da Sagrada Escritura que vão ser comentadas na homilia. Já falei. Os cânticos a utilizar sejam adequados ao rito do matrimônio e exprimam a fé da Igreja, tendo em conta de modo especial a importância do salmo responsorial na liturgia da palavra, que deveria ser sempre cantado, mas tal como está ali no ritual, não é? Não outras músicas ser usadas como salmo. O caráter festivo do matrimônio deve ter expressão adequada mesmo na decoração da igreja. E depois, né, quando é no tempo da quaresma, então dá as orientações, que não pode fazer as mesmas decorações, com as mesmas pompas, etc. Por isso que convém, se não celebrar praticamente nenhum dos sacramentos, exceto a missa, a confissão, né, a unção dos enfermos, no tempo da quaresma, né? O batismo, a crisma, os matrimônios, deveria se reservar e celebrar nas outras datas, né? Depois, então, chegamos agora precisamente àquilo que nos está apresentado lá no rito, né? Então nós temos aqui o rito do sacramento, o ritual do matrimônio, né? Um livro litúrgico. E nós temos então o matrimônio dentro da missa, o matrimônio fora da missa. Vamos enfatizar o matrimônio talvez dentro da missa, porque ele não é tão celebrado assim. Mas em relação aos ritos, segue-se uma mesma ordem. Tem a acolhida, a liturgia da palavra, o rito sacramental. Isso inserido na missa ou também fora da missa, nós temos então toda esta realidade. Então, tem dois modos aqui que o ritual apresenta, né? O primeiro modo, a hora marcada, o sacerdote paramentado, né? Como isso dentro da missa, né? Dirige-se com os ajudantes à porta da igreja, onde acolhe os noivos e cordialmente os saúdam, mostrando que a igreja participa da sua alegria. Então, são recebidos lá os noivos na porta da igreja. Em seguida, faça a procissão até o altar. Vão primeiro aqueles que ajudam, depois o sacerdote, finalmente os noivos, né, seguido dos seus pais, testemunhas, como no costume, como hoje nós temos e já vimos bastante. O sacerdote dirige-se ao altar com uma reverência, o beija, depois preside da sua cadeira e vai à celebração, como depois nós vamos percorrer aqui.
Um segundo modo, né, eles vão diretamente, não tem essa acolhida na porta da igreja, se tem simplesmente a procissão de entrada dos auxiliares da celebração e do sacerdote. E aí, quando os noivos chegam ao lugar onde eles ficam, o sacerdote acolhe, mostrando à igreja que participa da sua alegria. Enquanto ecoa o canto de entrada, o sacerdote vai para o altar, saúda com uma reverência, beija e dirige-se à cadeira. E aí então inicia o sinal da cruz, ritos iniciais e aí uma primeira oração que é feita sobre os noivos, né? Que se predispõe então diretamente, dirige-se aos noivos, uma predisposição para o matrimônio. Omite-se o ato penitencial, se é domingo, canta o hino de louvor, né? Depois, então, tem a oração própria, a oração coleta própria do sacramento do matrimônio que é feita. Depois tem a liturgia da palavra, né? Sendo numa liturgia dominical, nós podemos substituir a segunda leitura, né? Se estiver no tempo comum, substituir a segunda leitura por uma leitura própria do matrimônio. Sendo um dia de semana, então nós podemos realmente fazer todas as leituras do rito do matrimônio. Primeira leitura, Salmo, segunda leitura, Evangelho, certo? Então, após as leituras, então se tem a homilia. O sacerdote expõe, partindo do texto sagrado, o mistério do matrimônio cristão, a dignidade do amor conjugal, a graça do sacramento e os deveres do casal, levando sempre em conta a situação das pessoas. Por isso é bom que seja dentro da comunidade sejam conhecidos o sacerdote e os noivos, né? Às vezes a gente tem que celebrar em outra comunidade, talvez que a gente não conhece os noivos e tudo, a gente tem que falar de forma geral. Mas estamos dentro da nossa comunidade, conhecendo a realidade deles, então nós podemos fazer um pouco a pregação também, baseada na palavra de Deus, voltada para os noivos. Tendo terminado, então, a homilia se passa para o rito sacramental do matrimônio, que tem uma primeira exortação, depois tem um diálogo antes do consentimento, que é as perguntas que se faz. É de livre e espontânea vontade que o fazeis? É por toda a vida que o prometeis? Então, liberdade, e aqui a indissolubilidade com a fidelidade. Depois, os filhos, né? Claro que se é um casal, a gente acontece, né, de celebrar no matrimônio, dentro ou fora da missa, de um casal idoso. A gente sabe que não vai ter mais filhos, então tira esta parte aqui, né? E aí, por fim, o consentimento, que é realmente a parte principal ali. É o sim dos dois que faz com que um se entregue ao outro, como vimos lá na definição, né? Que é onde o padre coloca o microfone na boca da noiva, depois o noivo, eles repetem: Eu, fulano, te recebo, fulana, por minha esposa, e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Então, é aqui que o matrimônio, então, está realmente a parte mais importante. Depois, a aceitação do consentimento. O padre faz aquela oração bonita, né? Deus, confirme este compromisso que manifestastes perante a igreja e derrame sobre vós as suas bênçãos. Ninguém separe o que Deus uniu, né? E depois tem a bênção e a entrega das alianças. E aí tem as preces próprias do matrimônio, que neste caso
serão feitas antes da profissão de fé. Se é domingo, missa dominical, né? Véspera de domingo, faço as preces, depois a profissão de fé, e aí depois a gente continua o ofertório, a liturgia eucarística, né, da celebração. Existem 3 prefácios para o rito do matrimônio, de livre escolha, né? E então, após o Pai Nosso, lá da profissão de fé até o Pai Nosso, segue-se normal a missa. Após o Pai Nosso, então, omitindo aquele livrai-nos de todos os males, ó Pai, que é chamado de embolismo, nós temos a bênção nupcial, né? A bênção nupcial, a importância dessa bênção é ressaltada pelo contexto do lugar em que se situa. Logo depois do Pai Nosso, e substituída a oração seguinte ao Pai Nosso e a da paz, isso põe esta oração numa clara relação com a comunhão eucarística expressamente mencionada. Então, aquela bênção bonita que nós vamos analisá-la no final da nossa exposição aqui. Depois, então, se a paz do Senhor esteja sempre convosco, e aí o rito da paz, né, que nestes tempos de pandemia não estamos podendo fazer. O casal, seus pais, testemunhas e parentes poderão receber a comunhão sob as 2 espécies. E aí depois tem a conclusão da celebração com a bênção. Então, muito significativo, muito simples assim este rito, mas que contém essas partes muito importantes. Por isso é preciso ser preparado bem com os noivos, até levar para casa essas partes aqui do rito, para que eles reflitam e pensem naquilo que estão assumindo e ver que toda a teologia, então, toda a preparação do sacramento do matrimônio está aqui. E talvez a melhor preparação seja feita através daqui. Vamos falar dos filhos? Então, o que o rito fala aqui dos filhos? Então, vamos partilhar. Palavra de Deus, o rito, e a gente vai falar então dos filhos, da paternidade responsável, né? Que inclui depois os métodos anticoncepcionais, esclarecer método natural, baseado aqui na palavra de Deus e no rito, colocar isso como base. Então, quem prepara as formações para o matrimônio precisa realmente ter a palavra de Deus e o rito como base. Vamos falar então da casa sobre a rocha, que acho que é um dos grandes temas que se colocam lá, né? Vamos falar da harmonia conjugal, então pegar o que fala a palavra de Deus, pegar o que fala o rito aqui da harmonia conjugal. Vamos falar da fidelidade, da indissolubilidade que está na essência do sacramento. Então, o que o rito fala? O que a palavra de Deus fala? Então, o rito nos traz o resumo de tudo aquilo que se faz nesses encontros de preparação matrimonial. E muitas vezes nesses encontros não é refletido o rito. E aí a grande deficiência, porque eu não uno. Por que muitas vezes nós temos talvez algum problema? Porque a gente não une aquilo que vai ser celebrado com aquilo que nós preparamos. Não tem essa unidade. A base deve ser aqui. A Sagrada Escritura, em primeiro lugar, o ritual, né? Então é isso que faz com que a liturgia do matrimônio seja realmente enriquecida. Percorrer todas essas partes é muito simples. Não é de compreensão, é difícil isso aqui, não são coisas difíceis. Então é um rito seguido assim, muito simples, mas ao mesmo tempo riquíssimo, porque Deus, na sua simplicidade, nos traz então enormes bênçãos e graças para a nossa vida. Quando é celebrado fora da missa, né? Então nós temos aquele rito de acolhida ou não, então nós temos a entrada, temos o sinal da cruz, saudação inicial,
aquela exortação para os noivos, oração inicial, palavra de Deus, rito sacramental, né? Bênção nupcial, a recepção da comunhão, que é possível e muito indicada, uma vez também que quem vai casar tem que se confessar, porque o sacramento do matrimônio é sacramento dos vivos, ou seja, precisamos estar na graça de Deus para receber este sacramento, né? Então precisamos realmente dessa grande graça da confissão, certo? Então penso que e aí a bênção final. Então essa seria todo o resumo da liturgia deste sacramento. Uma realidade, eu gostaria até de ler com vocês, falando um pouquinho da teologia litúrgica do matrimônio, é pensar um pouquinho na bênção nupcial. A oração da bênção nupcial, ela tem 3 partes de início, né? Então tem a primeira que diz assim: Ó Deus Todo-Poderoso, vós criastes todas as coisas, e desde o princípio ordenaste o universo, criando o ser humano à vossa imagem. Quisestes que a mulher fosse para o homem uma companheira inseparável, de modo a já não serem 2, mas uma só carne, ensinando-nos assim a nunca separar o que criastes na unidade. E aí depois continua: Volvei o vosso olhar de bondade sobre estes vossos filhos, que unidos pelo vínculo do matrimônio, esperam ser fortalecidos pela vossa bênção. Enviai sobre eles a graça do Espírito Santo, que é chamado uma epiclese. Sempre que fala do Espírito Santo, lembramos de uma epiclese, né? Para que, impregnados a vossa caridade, permaneçam fiéis na aliança conjugal. A epiclese é aquele momento em que o padre impõe as mãos e suplica que o Espírito Santo, então, seja derramado sobre o pão e o vinho. O amor e a paz permaneçam no coração da vossa filha, diz o nome, e ela busque o exemplo das santas mulheres exaltadas com louvores nas sagradas Escrituras. Nela confia o seu marido e saiba honrá-la com a devida estima, reconhecendo-a companheira e coerdeira da vida divina, e amando-a com aquele amor com que Cristo amou a sua igreja. Então, como não preparar o casal para o matrimônio sem ler essa realidade, meditar essa realidade? Nós vos pedimos, ó Pai, que estes vossos filhos permaneçam firmes na fé, amem os vossos mandamentos, que se conservem fiéis um ao outro e sejam para todos um exemplo. Olha aqui. Então, para que eles permaneçam firmes na fé. Então, sem a fé, sem Deus presente, o casamento não vai para frente. Amem os vossos mandamentos. Cumprir os mandamentos. Como diz o Salmo, a lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. Então, cumprir os mandamentos que não são pesados, mas são ajuda para nós. Que se conservem fiéis um ao outro, e aqui fala novamente da fidelidade que eles precisam ser. Então, para ser fiéis, o que precisam? Firmes na fé, obediência aos mandamentos. E sejam para todos um exemplo. E assim, sendo firmes na fé, obedecendo os mandamentos, serão fiéis. E sendo fiéis, são exemplo para o povo. Então, a liturgia nos traz essa profundidade aqui do sacramento. Antes, então, foi pedido então ao Espírito Santo. Essa é uma novidade deste novo rito, que pede ao Espírito Santo
O que se consagra lá na crisma? Se pede, impõe as mãos do Espírito Santo. Neste momento, o Papa com as mãos impostas, né? Na confissão, nós impondo as mãos, perdoamos, invocando o Espírito Santo. Na ordenação, o bispo de mãos estendidas ordena, nós já como os padres, e outros bispos ordenam os bispos com as mãos impostas, pedindo o Espírito Santo. Então, também para o matrimônio, essa presença, essa força do Espírito Santo. Antes, recordando aqui a Sagrada Escritura, o exemplo das santas mulheres. No princípio, aquilo que nós vimos quando Deus criou o homem e a mulher, que deu a eles, serão uma só carne, né? E depois vai se relembrar, né? Para que eles permaneçam firmes, então, com a força do Espírito Santo, na aliança conjugal. E depois aqui ainda temos as obrigações naturais, né? Para que a mulher, no coração da mulher, permaneça o amor e a paz, né? Nela confia o seu marido. O marido tem que confiar na sua esposa. Nada de ciúme doentio. Então não case. Se alguém tem ciúme doentio, não pode casar, né? Tem que confiar no outro. Honrá-la com a devida estima, reconhecendo a companheira. O que é companheira? Ombro a ombro. São iguais na dignidade. Nenhum é melhor do que o outro, nenhum é superior ao outro. Se nós falamos que o homem é a cabeça da família, não é a cabeça da mulher, né? No sentido que ele tem a grande responsabilidade, mas nem por isso ele é melhor ou é superior à mulher. Não. Co-herdeira da vida divina. Estão juntos. Né? Amando-a, e aqui é o mais difícil para o homem, amando-a com aquele amor com que Cristo amou a sua igreja. Como que Cristo amou a sua igreja? Dando a vida. Então se pode dizer, mas então a igreja é machista, não sei o quê, não sei o quê. Mas a igreja pede de quem o maior sacrifício? Do homem. Como Cristo amou a sua igreja, dando a sua vida. Animados pela força do Evangelho, e que podemos pensar na obrigação de sempre ir à missa, de sempre ler a palavra de Deus, de sempre ter a palavra de Deus. Sejam entre todos verdadeiras testemunhas de Cristo. Sejam eles, aqui é um pedido então da igreja, fecundos em filhos. A abertura à vida, que sempre se fala. Então precisamos dar este ato de fé. Precisamos realmente ter isso dentro do nosso coração. Pais de comprovada virtude. E para isso precisa se preparar para serem bons pais. Eu não tive um bom pai, meu pai fazia assim. Então você vai procurar saber como fazer para ser um bom pai. Não é olhando exemplos negativos do passado, não. Né? Temos sempre, e aí vai nos ajudar a doutrina da igreja, e possam ver os filhos de seus filhos. Então, a prece, um pedido para que os pais possam ter vida e vejam os netos. Né? Enfim, após uma vida longa e feliz, alcancem o reino do céu e o convívio dos santos. Como faz fazer isso? Vida longa e feliz como? Lá de cima nós vamos vendo. Firmes na fé, observar os mandamentos, ser fiéis um ao outro, exemplo para todos, animados pela força do Evangelho, sendo testemunhas de Cristo, tendo os filhos, fecundos em filhos, sendo pais de comprovada virtude. Tudo isso junto façam que tenha uma vida longa e feliz. Claro que o relacionamento entre dois não é fácil,
mas se não está dando certo, é porque faltou essas coisas aqui. E os dois precisam estar atrás de tudo isso. Um só não sustenta o matrimônio. Então, queria ter falado outras coisas, ou ter lido aqui, mas acho que essa explicação aqui só da bênção, então nos faz entrar na profundidade da teologia da liturgia do sacramento do matrimônio. Então, cada vez que a gente, para mim pessoalmente, um testemunho, cada vez que eu estudo, leio mais sobre a liturgia, eu compreendo que tudo está aqui dentro. Na liturgia bem celebrada, a gente realmente, até a própria vida cristã, a gente vive de uma maneira diferente. Então, que nós possamos realmente, todos aqueles que receberem este vídeo, esta aula sobre o sacramento do matrimônio, possa revisitar, rever as suas convicções sobre o matrimônio. Chama o seu marido, chama a sua esposa, veja com eles, escutem, são 40 e poucos minutos que talvez possa ser suficientes para reavivar no seu coração, no coração de vocês, a graça do sacramento matrimônio. Revendo então a liturgia, aquilo que vocês viveram e que talvez não tenham compreendido bem, que eu simplesmente tentei aqui explicar de uma melhor forma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos.